Bom dia, meus irmãos, paz e graça a todos. Vamos ficar de pé para a gente orar. Senhor, nós vamos a Ti em oração nesta manhã de domingo, para apresentar ao Senhor nosso coração, a nossa vida, para pedir ao Senhor que perdoe os nossos muitos pecados, que nos purifique, Senhor Deus, no sangue de Cristo, esse sangue inocente que foi vertido na cruz e é suficiente, poderoso o bastante para nos perdoar de todo e cada pecado. Senhor Deus, nesta manhã nós estamos aqui e o nosso desejo é aprender mais da palavra, aprender mais do Senhor, sermos de fato versados neste livro, de tal modo, Senhor Deus, que esse livro venha nos impactar e também possamos ensiná-lo para outras gerações, para outras pessoas. Senhor, nós queremos de fato sermos uma igreja relevante, uma igreja atuante, uma igreja que anuncia e proclama o evangelho da graça. E, portanto, Senhor Deus, nós pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo para nos trazer luz e compreensão dos textos que nós vamos expor aqui e dessa doutrina tão importante, tão relevante para a compreensão de fato do plano da redenção. Abençoa, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, glorifica o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu quero pedir que os irmãos abram a palavra de Deus em Romanos 3, a partir do versículo 10. Amados irmãos, nós estamos na nossa terceira aula das doutrinas da graça e também na terceira aula sobre o primeiro ponto, que é a depravação total ou depravação radical. Nós já tivemos outras duas aulas. Quem não viu ainda, eu sugiro que assista. Está no nosso canal no YouTube, editadinho, com os textos para os irmãos acompanharem, estudarem. E hoje nós vamos caminhar para o final dessa parte, né, da depravação radical, para então prosseguirmos nos próximos 4 pontos das doutrinas da graça. Romanos 3, versículo 10, diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Irmãos, nós vamos falar bem rapidamente sobre esse texto, porque esse é um dos textos mais importantes sobre a depravação total. O apóstolo Paulo, ele começa a carta aos Romanos falando do povo de Israel, o povo de Deus, e também dos gentios. E ele está fazendo uma
uma comparação, ele está levantando as duas questões para mostrar para os romanos, e óbvio, para todos os leitores da carta dele aos romanos, que não há diferença entre gentios e judeus. Por que Paulo se preocupa com isso? Ele se preocupa com isso porque os judeus se achavam superiores, se achavam melhores. Os judeus tinham, de fato, um preconceito muito grande com outros povos. Eles entendiam que a salvação era só para eles, Deus operava só no meio deles, que eles eram os escolhidos de Deus, eles eram os eleitos de Deus, eles eram uma nação melhor do que os outros. Os outros eram gentinha. E havia naquela época, o mundo da época era um mundo helenizado. O que era um mundo helenizado? Havia ali o Império Romano, né? E a língua predominante ali era o grego. Não sei se vocês vão lembrar que quem não faltou, quem não matou aula, Alexandre o Grande, ele conquistou o mundo conhecido da época antes do Império Romano. Então a língua grega era a língua mais falada da época. A cultura grega impactou, influenciou todas as nações da época. Então, os romanos, eles se esmeravam em muitas coisas. Então, quando Paulo escreve aos romanos, ele está querendo nivelar todo mundo, ele está querendo colocar todo mundo no mesmo padrão. Falou, não tem diferença, não. E para deixar isso bem claro, para deixar isso assim, bem niveladinho, ele mostra de fato o que é o homem. Aí ele entra no capítulo 3. Não há nenhum justo, nem judeu e nem grego. Não há quem faça o bem, nem quem é de Israel e nem quem não é de Israel. E o apóstolo Paulo, ele vai longe porque ele fala até mesmo dos bárbaros, ele fala até mesmo de povos que não tinham tanta instrução religiosa. Então o apóstolo Paulo, ele vai falando, ele está querendo tratar da natureza humana, do que está dentro do coração humano. E aí é o texto que nós lemos aqui. É importante nós darmos uma olhadinha rápida aqui nesse texto, para que os irmãos tenham uma melhor compreensão. Nós falamos disso, se eu não me engano, na primeira aula, hoje nós vamos cavar um pouquinho mais fundo. Então ele fala assim, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Tudo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que a queda do homem, o pecado original, tornou o homem incapaz de, por si mesmo, por sua própria vontade, pelo seu próprio desejo, de buscar e conhecer quem Deus é. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha só, vejam comigo, está projetado ainda, né? O versículo, ali não estão os versículos, no versículo 2, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Então o apóstolo Paulo está falando aqui que o pecado atingiu a boca deles, a intenção deles. Está falando que os pés, versículo 15, são os seus pés velozes para derramar sangue, os seus caminhos à destruição, desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus aos seus olhos. Então é interessante isso que Paulo está fazendo, porque assim, se por um lado, Israel conheceu a lei de Deus, conheceu Deus, tinha acesso à lei de Deus, por outro lado, os gentios não, eles não tinham a lei de Deus, eles não tinham acesso, eles não tinham conhecimento, mas ambos tinham o mesmo comportamento. Mesmo Israel e mesmo os gentios tinham o mesmo comportamento, nascia com as mesmas inclinações, nascia com as mesmas maldades no coração, com as mesmas má intenção. É aquilo que nós lemos, acho que foi na aula passada, em Gênesis capítulo 6, que viu Deus que a maldade o coração do homem era continuamente mau. É isso que o texto está dizendo. Entende, irmãos? Então o apóstolo Paulo aqui, ele dá uma aula sobre esse assunto, e ele fala aqui no versículo 19, eu preferi que os irmãos tivessem com suas Bíblias abertas, porque ali está só para a gente nortear. Então, Romanos 3, versículo 19, fala assim, ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus.
E aí o apóstolo Paulo continua o raciocínio dele no versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que Paulo está querendo dizer? Olha, nós nascemos em pecado, somos pecadores por natureza, e que o simples fato de cumprir a lei não nos torna justos. Isso aqui, irmãos, nos põe num aperto muito grande. E eu queria aqui só dizer uma coisa, queridos. A nossa base evangélica é péssima, é horrível. A nossa base cristã, irmãos, ela beira o paganismo. Para os irmãos terem uma ideia. O que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte: não basta você cumprir a lei. Essa historinha de que você só tem que vir na igreja, você vem na igreja, traz seus filhos para a escolinha, vem, vai ser uma bênção, o Senhor vai operar. Não é verdade. O apóstolo Paulo está dizendo: todos são indesculpáveis, todos caíram. A sua boca é como um sepulcro, não há quem faça o bem. E não adianta vocês quererem guardar toda a lei achando que assim Deus vai se agradar de vocês, porque não vai. É isso que o texto está dizendo. Veja comigo, irmãos. Versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Qual era o objetivo da lei? Quando nós tomamos conhecimento da lei, nós olhamos para ela e olhamos para nós e vemos: é impossível. Eu não consigo ser fiel. Eu não consigo honrar a Deus em tudo. É elevado demais. Quando eu olho para a lei, irmãos, aí que eu vejo mesmo a minha depravação, as minhas inclinações. Eu posso até ir na festa dos tabernáculos e ficar lá os 7 dias. Eu posso ir no dia da expiação, levar o meu cordeirinho. O sumo sacerdote vai levar o meu cordeirinho, vai fazer a expiação do meu pecado. Eu vou sair do tabernáculo, vou sair do templo. Invariavelmente eu vou voltar a pecar. Deixar de pecar não é só uma questão de decisão, Rosângela. Seria tão fácil se fosse assim, né, irmãos? Chegava num culto aqui, o culto foi maravilhoso. A partir de hoje, eu não vou cometer mais nenhum pecado. Defini. Pronto. Estou definido. A partir de hoje, eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, vou ser fiel em toda a lei, não vou cobiçar, não vou desejar nada que não é meu, não vou mentir, não vou pensar nada ruim, não vai passar nenhum pensamento ruim na minha cabeça, não vai ter inveja no meu coração, não vai ter nada. Eu vou ser agora 100% santo. Meu rosto vai brilhar, eu vou ser cheio do Espírito Santo, e a partir de hoje, nunca mais eu vou cometer nenhum pecadinho sequer. É assim, Giovana? Funciona fazer isso? Eu quero continuar só mais um pouquinho aqui nesse texto, que esse texto é incrível, irmãos. Versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, gentios e judeus, povos antigos, povos atuais, povos que virão, segundo a palavra de Deus, todos pecaram em Adão e porque quiseram pecar. Próximo, por favor. Olha o que João Calvino disse em 1536 nas Institutas. Diremos então que o pecado original é uma corrupção e perversidade na nossa natureza que nos faz culpados, primeiramente, da ira de Deus, tendo a seguir produzido em nós as obras que a Escritura chama de obras da carne. É o que propriamente Paulo muitas vezes chama pecado, sem acrescentar a palavrinha original. Tais obras são
os adultérios, a luxúria em seus diversos aspectos, furtos, ódios, homicídios e glutonarias. Ele os denomina por essa razão frutos ou obras do pecado, ao passo que a Escritura em geral chama pecado a cada uma dessas obras. Confira comigo aí, irmãos, eu quero que vocês abram. Próximo. A palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Vamos dar uma olhadinha no que é que João Calvino está falando. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Vamos ler o versículo anterior primeiro para a gente entender. Versículo 18. Gálatas 5, 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Interessante essa parte, não é? Lembra que eu falei lá que só guardar a lei não nos justifica? Olha o que Paulo está falando agora. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, ou pelo Espírito Santo, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O que Paulo está falando aqui, Tatiana? Isso aqui é interessante. Paulo está dizendo que as obras, o que a carne produz, o que o homem sem Deus, o que o homem nascido em pecado, depravado, o homem de Romanos capítulo 3, o que ele produz? Como é que é o estilo de vida dele? Gálatas 5, está aqui. Prostituição para ele é uma coisa normal. Irmãos, prostituição aqui não é só vender o corpo, não. É todo pecado de imoralidade sexual. Ele continua, ele fala assim, ó. Prostituição, impureza, lascívia. Aqui ele está no mesmo grupo aqui, ó. Impureza sexual, lascívia. Veja, irmãos, isso é uma coisa, pensem aqui comigo. Isso é uma coisa que ninguém precisa ensinar para a gente. Vocês já perceberam? Hoje em dia, os meninos pititim, né? Eles já começam cedo. Ainda mais hoje em dia com a internet, com a facilidade, com a acessibilidade. E hoje, isso está tão escancarado, né? Por que isso nasce no nosso coração assim? Igual uma erva daninha. Você está lá arrumando seu jardim bonitinho, você plantou uma grama, você plantou ali flores, você colocou ali várias espécies ali, você levanta de manhã, você rega, você vai empodando ali, mantendo a graminha bonitinha, de repente você olha, uma erva daninha, um negócio ali, você já tem que ir lá e arrancar. Por quê? Por que naturalmente nasce isso em nós? Por causa do pecado original. Por causa da nossa natureza pecaminosa. Ninguém ensinou para a gente fazer essas coisas. Olha aqui, olha que interessante. Idolatria. O homem é idólatra por natureza. O homem é idólatra por natureza. Nós idolatramos tudo. E agora a bola da vez é político. Somos idólatras. Há muitos cristãos cometendo o pecado da idolatria com política. E não adianta achar ruim comigo, porque isso é uma verdade. Olha o que o texto vai mais longe. Feitiçarias, inimizades. Irmãos, uma das coisas que a gente vê nas crianças já de cedo, inimizade. Ah, não quis brincar comigo, não quis fazer o que eu quero, não quis... Não é assim? Inimizade é uma coisa que nasce dentro de nós, é próprio nosso. Ah, eu gosto muito do fulano, mas do Beltrano, meu santo não bate com o dele. Meu anjo e o dele
topam muito, não. Eles não se bicam, não. Não é assim? Nós não somos assim? Por natureza. É o que Paulo está falando, essas são as obras. Dissensões, discórdias, iras, ciúmes. Isso é próprio nosso. Qualquer coisinha a gente está armado até os dentes. Qualquer coisinha. Irmãos, o grande motivo da evasão das igrejas não é doutrina. O problema não é doutrinar às vezes. O problema é porque não me tratou bem. É porque passou do meu lado e não me cumprimentou. Porque o pastor gosta mais da irmãzinha tal, mas de mim eu... O grande problema, nós criamos esses fantasmas na nossa cabeça, isso é próprio nosso. Isso é da nossa natureza. Vocês querem ver uma coisa que é muito comum na vida dos crentes? Está aqui no texto. Inveja. Isso é uma coisa, meus irmãos, isso é um pecado silenciosíssimo na nossa vida. Inveja. Ah, eu queria ser igual o irmão. Eu queria ser igual a irmã. Tudo é por irmão, tudo é para irmã, tudo é para ela, tudo é ela. Inveja, o que mais tem nas igrejas é inveja. Aí o que a pessoa faz? Em vez dela tratar o pecado dela, ir para a cruz, não, ela sai da igreja, porque acha que ela é injustiçada, que ela é menor, que ninguém gosta dela. Os irmãos percebem que nós podemos aqui ficar tratando de questões pontuais, mas o que é a causa? Vamos parar de falar do efeito, vamos tratar a causa? A causa, irmão, é que está faltando novo nascimento. A causa, irmão, é porque você ainda está em Adão, você não está em Cristo ainda, você está em Adão. Você ainda pratica as obras da carne, por quê? Porque no versículo 22 fala assim, se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis sobre a lei. Falta novo nascimento, falta regeneração, falta o milagre do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, na nossa vida, falta isso. Por que, olha aqui, irmãos, isso aqui não está aqui, mas é interessante. Por que nós olhamos para o passado e olhamos a igreja primitiva e a palavra fala assim, e eles tinham tudo em comum. Por que eles tinham tudo em comum, irmãos? Porque eles tinham um novo nascimento. Eles eram regenerados, para eles não importava, para eles não fazia sentido eu estar numa casa de R$1 milhão e o irmãozinho está lá vivendo, passando fome. Para eles não fazia sentido eu estar andando num carro top de última geração e o irmão não tem nenhum chinelo havaiana. Para eles não fazia sentido isso. Por quê? Porque eles foram regenerados e agora suas vidas eram um céu. Então eles vendiam tudo, distribuíam tudo. Estavam sempre à disposição para servir o próximo, para amar o próximo. Não havia um sentimento de levar vantagem. O que eu ganho com isso? Tá, tudo bem, eu vou dar meu dízimo, mas e aí, o que eu levo em troca? Aí eu tenho que ficar aqui em cima dizendo assim, irmão, se você for fiel, o Senhor vai te abençoar, as portas do céu vão se abrir. Ah, isso me interessa. Isso muito me interessa. Então quer dizer que se eu der, as portas do céu vão se abrir? Ah, então tá aqui, ó. Veja que nós somos assim, mesquinhos. Nós queremos achar uma forma de levar vantagem em tudo e em todos. O que eu ganho se eu vir no culto? Qual que é meu benefício de vir ao culto? E aí nós temos que ficar aqui, suando a camisa e, irmão, se você vir, o Senhor vai te abençoar. E Deus vai abençoar a sua família, Deus vai abençoar seus filhos. Ao passo que você simplesmente deveria vir, porque você não se vê longe do seu Criador. E você precisa adorá-lo, você precisa dele. A simples presença dele para você é suficiente. Vocês entendem, irmãos, porque quando Paulo fala, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, ele não está falando de igrejas abarrotadas. Essas pessoas realmente estão buscando, mas não Deus. Paulo está falando de Deus. É suficiente. Deus é suficiente. Então essas são as obras da carne. Depois Paulo vai falar do fruto do Espírito, que é o oposto. Não é um assunto aqui, mas eu preciso entrar, é o oposto. Então, o que é uma vida regenerada, uma vida santa, um coração transformado? Versículo 22.
Mas o fruto do Espírito é amor. Amor entre os irmãos. Amor na família. Amor pelo pecador que está lá fora, indo para o inferno. Amor por aquele que está nas drogas, por aquele que está lá na sarjeta. Amor por aquela pessoa que te faz o mal, por aquela pessoa que te xinga, aquela pessoa que te trai. Amor. Alegria. Foi trazido aqui para as mulheres um ensino, quarta-feira, sobre contentamento. Os cristãos não têm contentamento com nada. Está insatisfeito com tudo. O pastor só prega de pecado. Aquele louvor não foi legal. Está cantando 50 mil vezes o mesmo louvor. Eu fui na igreja, eu esperava ouvir A e ouvir B. Eu não estou feliz, eu não estou satisfeito. Nós não estamos satisfeitos com nada. Não estamos satisfeitos com a nossa casa, não estamos satisfeitos com o nosso carro, não estamos satisfeitos com os filhos que temos, não estamos satisfeitos com a roupa que nós temos. Não estamos satisfeitos com nada. Sabe por quê, querido? Você caiu em Adão. E Cristo ainda não é suficiente para você. Alegria, paz, é o sentimento do cristão. O cristão nascido de novo, pau tá quebrando, e problema na empresa, e problema em casa, e problema na família. Chega à noite, ele ora e dorme o sono do justo. Perde até a hora do dia. Paz. Paz aqui, ó. O trem tá tudo. Você tá tranquilo. Eu sei que meu Redentor vive. Por fim, sobre a terra virá. Olha que lindo, meus irmãos, isso aqui. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por que não há lei? Porque agora você não está mais debaixo da maldição, você não está mais debaixo da lei, você está agora debaixo da tutela, da direção, do governo, da administração do Espírito Santo. Então nessas coisas não há lei. Você foi liberto. Você agora tem domínio próprio, meu irmão. Você tem domínio. Vocês lembram que nós lemos aqui? É uma coisa que não se fala nos púlpitos. Bebedice e glutonaria. É pecado, irmão. Comer mais do que você precisa é pecado. Glutonaria, beber mesmo. Encher a cara. Isso é pecado, irmãos. E aí o apóstolo Paulo, para combater, você fala, mas o que é o fruto do Espírito, então? Domínio próprio. Eu não quero. Estou satisfeito, está ótimo. Estou cuidando do meu corpo, é templo do Espírito Santo. São detalhes, irmãos, que às vezes a gente acha que isso aqui não tem nada a ver, não. Isso aqui não tem nada a ver. Não tem nada a ver cuidar do seu próprio corpo, da sua saúde, não tem nada a ver. O corpo foi dado a você pelo Senhor. Você é responsável de cuidar dele. E cuidar bem. Enfim, vamos então prosseguir, né, porque o pastor duvidou que eu ia terminar esse estudo hoje. E ainda está em dúvida. Vamos ver o que Martinho Lutero falou. Agora nós vamos entrar na questão do livre-arbítrio, tá? Agora vamos ficar mais tenso um pouquinho. Olha o que Martinho Lutero falou. Acompanhe comigo a leitura. Um homem sem o Espírito de Deus não faz o mal contra a sua vontade ou sob pressão, como se estivesse sendo agarrado pela nuca e obrigado a fazê-lo como um ladrão, sendo arrastado contra a sua vontade para a punição. Mas ele faz de modo espontâneo e voluntário. E essa disposição da volição é algo que ele não consegue eliminar, coibir ou alterar por suas próprias forças. Ele continua disposto a e desejoso de fazer o mal. E se uma pressão externa o força a agir de uma outra maneira, não obstante a sua vontade íntima, permanece avessa a tal ato e se irrita diante de tal restrição e posição. O que ele está falando, irmãos? Em miúdos. Você peca porque você quer, irmão. Nós podíamos argumentar assim, eu peco porque Adão pecou, e aí agora tem uma natureza pecaminosa. Nós podíamos argumentar isso. O que o Lutero está falando é que não. Você peca porque você gosta de pecar. É da sua natureza gostar de pecar. Não lance esse problema na conta de Adão.
Não faça isso. Isso é o maior engano. Isso aí é mais um dos resultados da queda. Vocês lembram que eu falei da questão da culpa? Eu nunca tenho culpa? Não, nós temos sim. Nós pecamos deliberadamente porque queremos e gostamos de pecar. É isso que o Lutero está falando aqui. Próximo. Agora, isso aqui é incrível, irmãos. Porque esse assunto, ele foi debatido ao longo da história da igreja. Você não começou ontem, semana passada, junto, a nossa igreja que resolveu, entendeu, olhou aqui, achou, não, isso aqui é um assunto que permeia toda a história da igreja. Olha o que Jonathan Edwards disse. Jonathan Edwards, ele era um homem, irmão, só para vocês entenderem, ele é considerado uma das mentes mais brilhantes da história da igreja. Alguns aí, os mais letrados, acham que ele só perde para Paulo e para Calvino, o Edwards. Mas isso é achômetro, tá, irmãos? Então vamos lá. Ele faz um artigo sobre a liberdade da vontade, que é bem interessante. Eu acho que todos nós vamos entender isso aqui essa manhã. Primeiro, Jonathan Edwards definiu vontade. Então vamos definir vontade aqui. Vamos definir essa palavra, vontade. Chamamos de vontade aquela coisa em nós que faz escolhas. Isso é o pensamento que nós temos. Mas ele fala assim: aquilo através do qual a mente escolhe qualquer coisa. Nós sabemos o que pensamos se o curso de ação for mais desejável. Então, o que o Edwards... Eu pus só os tópicos aqui para mim ensinar vocês. O que o Edwards está falando? Ele está falando que a vontade realmente é livre, mas a mente não. A mente foi afetada pelo pecado. É isso que ele está falando. Nós queremos dizer que nós somos livres para escolher, não é? Escolha o que eu quiser. Realmente, a vontade ela é livre, mas a mente não. Como que a mente faz? Ela faz uma leitura. Toda vez que você está diante de uma escolha, a sua mente ela faz uma leitura do que é melhor para você escolher. O Mar saiu para comprar um carro, ele está diante de 2 carros. Aí ele olha lá os 2 carros, e dentro de aquilo que a mente dele entendeu que o carro A é melhor do que o carro B, ele escolhe o carro A. Mas qual que é o critério que a mente dele usou? Eu quero o que é melhor. Então esse é o primeiro ponto. A vontade não é um ser. A vontade ela está muito ligada àquilo que a nossa mente entende que é o melhor. Segundo ponto do artigo de Jonathan Edwards. Motivos. Então, a mente faz suas escolhas baseada em motivos. A mente não é neutra. Nenhuma mente é neutra. Em nada. A mente sempre vai pender para um lado. E nós estamos vendo isso agora na época de política. Eu estava numa fila para comprar uma carne ontem e eu tive que exercer o domínio próprio, porque havia 2 elementos falando borracha na fila sobre política. Eu falei, isso é problema deles. Mas nem a minha mente é neutra e nem a deles. E aí, o que a mente usa para definir isso? Motivos. Então, isso significa o quê? Que a vontade nossa, de fato, ela é livre. Porém, ela é livre para escolher e sempre escolherá o que ela pensa, que a mente pensa ser melhor. Então, a vontade está condicionada à mente. Nós vamos amarrar isso tudo, irmãos. Quando confrontada com Deus, a nossa mente, a mente do pecador, nunca pensa que o caminho de Deus é bom. Entenderam? A depravação. Então, o que a mente faz? Vida santa? Ficar orando? Estudar a Bíblia? Abrir mão do meu... Não. Fanatismo. Religião. Concordo com isso não. Deus é amor. Sabe quem que é o Deus é amor? O Deus da sua cabeça.
Entenderam agora? O que Jonathan Edwards, ele foi um pouco mais longe. Então, olha só o que ele fala no finalzinho do slide. A mente, ela se afasta porque ela não quer um Deus soberano sobre ela. Não, esse Deus aí eu não quero, não. Esse que governa, que controla, que domina, que... Não, esse aí eu não quero, não. Eu me lembro, irmãos, foi até engraçado. Quando eu comecei a estudar isso aqui, eu estava lá em Franca. Eu comecei a escutar e pensa numa pessoa que começou a entrar em dificuldade. Pensa numa pessoa que começou a entrar em parafuso total. Aí eu chamei o pastor, falei, ó, pastor, não tá dando não. Não estou gostando disso aí não. Concordo com nada disso que você falou. Falei, concordo com nada disso que você falou. Esse Deus que você está pregando aí não é o Deus que eu conheci. Aí ele deu um sorrisinho assim gracioso. É mesmo, Paulinho? Interessante. Então vamos estudar mais, depois a gente conversa. Aí me mandou uma pilha de livro lá, Márcio. Ainda por cima, ainda me deu algo que eu não queria. Nós não queremos isso, né? Ler? Estudar? Eu tenho que abrir mão da minha Netflix, do meu filme, para estudar, para ler? Tá de brincadeira esse pastor. Tá querendo que eu saia da igreja. Então, assim, eu passei por esse conflito. Por quê? Porque a nossa mente, ela não quer, Rosângela, um Deus que me controla, que me domina, que me diz o que eu devo e o que eu não devo fazer. Um Deus que determina que se eu for por esse caminho, eu vou para o inferno. Mas se eu for por esse, Ele estará comigo, mesmo diante da dificuldade. E esse é o caminho da salvação. A minha mente, ela não quer isso. Ela quer me manter vivendo em pecado, manter-me vivendo no prazer, na luxúria, no engano, na idolatria, na feitiçaria, na prostituição, na pornografia. A minha mente quer isso. É isso que a minha mente quer. Então, quando essa mesma mente que quer tudo isso, ela se depara com o Deus da Bíblia, ela fala, não, Deus não é assim. Deus não é assim. Muito bem. Continuando ali, ó. Ela não considera quem é a mente, que a justiça de Deus é o caminho para a realização ou felicidade pessoal. Ela não quer a sua pecaminosidade exposta. Tudo que a nossa mente não quer, Jean, é que o meu pecado seja exposto. Vou dar um exemplo para os irmãos. Nós iniciamos agora o aconselhamento pastoral. Já recebemos algumas pessoas. É engraçado que alguns chegam até com medo para o aconselhamento pastoral. Não é, pastor? O que será que eles querem comigo? O medo é tão grande, o receio é tão grande. Por quê? Porque nós achamos que no aconselho pastoral não tem nada a ver com isso, de ficar julgando ninguém, não tem nada a ver com ficar apontando pecado, tem nada a ver. Mas a nossa mente, ela já vai nessa condicional. Eu não estranho aí, não, deixa eu quieto aqui mesmo. Por quê? Porque nós queremos ficar naquela zona de conforto que nós estamos. Não queremos nada exposto, não queremos que alguém chegue para nós e fale assim, irmão, você fez assim, mas se você fizer assim, a gente não quer isso, Rosângela. Para nada. É igual lá no trabalho. O irmão Gianni tem uma empresa, ele tem um funcionário. O funcionário está lá, e aí ele pegou uma ferramenta cara lá que ele custou comprar, uma ferramenta muito cara, e ele olha de longe assim, o camarada está pegando a ferramenta de qualquer jeito e joga para o lado, deixa cair no chão e pega, que trem tudo sujo, com a mão suja de graxa. Aí o Jean chega lá e fala assim, irmão, ô companheiro, vem cá, você sabe quanto custou essa ferramenta? Ele fala, não. Pois é, rapaz, estou pagando essa ferramenta. Essa ferramenta foi caríssima. Tem anos que eu estou trabalhando para comprar essa ferramenta. Será que dá para você ler o manual e respeitar como que ela deve ser usada? Porque senão eu vou perder esse... Aí ele na hora lá, ele dá um sorrisinho assim. Né? Tá bom, pode deixar. Na hora que o Jean vira as costas, ele continua fazendo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Por quê? Ele ainda sai falando mal do Jean ainda. Que o Jean é miserável, que o Jean é isso, que o Jean é aquilo outro.
Eu estou dando exemplo do Jean aqui, mas é só porque eu também tenho empresa, eu sei exatamente como as coisas funcionam, né? Então, por quê? Porque nós não queremos que ninguém diga-nos o que fazer. É da nossa natureza. Eu quero ser assim, eu vou ser assim, eu vou fazer desse jeito. E se ele quiser, ele me manda embora. É da nossa natureza. Vamos passar para frente. Minha missão é difícil. Então, a liberdade da vontade. O próximo. Olha só, olha que interessante esse exemplo aqui, irmãos. Assim como um pássaro com uma asa quebrada é livre para voar, ele quer voar. Ele é livre para voar, porém incapaz de fazê-lo. Assim também o homem natural é livre para ir a Deus, porém incapaz de fazê-lo. Agora ficou claro a analogia? O passarinho voa, com muita facilidade, meio que quebrou a asa. E ele quer continuar voando, mas ele não consegue. Por quê? Porque a asa está quebrada. Você e eu somos livres para ir a Deus. O homem é livre para ir a Deus no momento que ele quiser. Mas ele não faz. Por quê? Porque ele está morto em delitos e pecados. É isso que o Jonathan Edwards está fazendo. Olha que interessante o final aí. Como pode ele arrepender-se do seu pecado quando ele ama o pecado? Como ele pode ir a Deus quando ele o odeia? Como ele pode se arrepender de uma coisa que ele gosta de fazer? Como pode ser isso? Então, quem é que pode mudar essa situação? Só Deus. Só o Espírito Santo. Próximo. E por fim, o Jonathan Edwards, ele fala, terceiro ponto do artigo dele, distinção entre incapacidade moral e natural. Então, o indivíduo ele é responsável pelas escolhas que faz. É isso que ele vai defender. Aí ele usa um exemplo interessante. Existem animais que só comem carne. Existem animais, são os carnívoros, né? Existem animais que só comem vegetais. São os herbívoros. Então ele usa o exemplo do leão. O leão faminto, numa jaula. Está sem comer há dias. E você pega e joga lá dentro da jaula do leão feno. Comida para cavalo, comida para outros animais. O leão come, ele está faminto. Você joga lá um tanto de folhas lá para ele come? Por mais fome que ele tenha, ele não vai comer. Aí você pega um animal que é herbívoro, que ele só come folhas, e joga lá uma picanha para ele lá bem gostosa, bem suculenta. Ele come? Não. Por quê? Porque a natureza dele odeia. A natureza do leão odeia vegetais. Ele quer carne, sangue. E assim somos nós. A nossa natureza pecaminosa odeia a santidade. Odeia o Deus da Escritura. Ah, Paulinho, mas isso é o que a Bíblia nos ensina, irmãos. É o que Paulo falou. Então, o Jonathan Edwards, ele usa a analogia aqui para ficar fácil. Olha só essa passagem em João 6,51. E o Senhor Jesus diz: vocês estão atrás de mim há dias, porque vocês querem o pão da padaria. Eu sou o pão da vida. O que a Bíblia diz que aconteceu? Foram indo embora. Por quê? Porque eles eram leões. Eles queriam carne. Eles não queriam vegetais. Então, quando o Senhor Jesus fala, eu sou o pão da vida, ele está oferecendo algo que eles não querem. Os irmãos entendem? Não estão entendendo? Então, já que vocês estão entendendo, vamos continuar. Então, qual é o argumento? Alguém chega para mim aqui e diz assim para mim: Paulinho, mas a Bíblia diz que qualquer um que quiser ir a Cristo poderá ir a Ele. Há vários convites, há vários momentos. Vinde a mim, venham a mim, há vários convites. Aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Há vários convites na Bíblia. Sim, é verdade. A questão não é o convite. A questão é quem quer ir a Deus.
A questão não é o convite. Então a resposta é: ninguém, absolutamente ninguém, exceto aqueles a quem o Espírito Santo transformar o coração, irá a ele. É isso. Essa é a resposta. Se não houver uma ação do Espírito Santo, se não houver... porque o que o Senhor Jesus disse? Muitos serão chamados. Ou seja, o convite é para todo mundo. O convite é sem restrição, é para todo mundo. Sem exceção. O evangelho é para todos. O Senhor Jesus veio e a mensagem do evangelho dele foi para todos. Sim, isso é um fato, isso é verdade. Mas somente aqueles a quem o Espírito Santo fizer a obra é que vão responder ao chamado. Agora, eu vou para a parte mais difícil. Se Deus é soberano, se Deus está no controle de tudo, Júlio, se Ele tem o controle absoluto de tudo e de todos, Ele governa sobre tudo e sobre todos, e tudo é segundo a sua vontade, e diante desse quadro, desse cenário, eu estou vendo que o homem ele é caído, ele não tem condição nenhuma de ir a Deus, me leva a uma questão. Então, Deus é o autor do pecado? Bom, eu não vou usar as minhas palavras. Eu vou pedir ajuda a um dos teólogos que eu mais gosto, que é o Paul Washer. Ok? Então vamos ler juntos, acompanhem comigo a leitura. Não sei se todos vocês estão conseguindo enxergar bem. Eu vou ler. Diz assim: Deus ordenou a queda? É a pergunta. A palavra ordenar significa pôr em ordem, organizar ou designar. Então, perguntar se Deus ordenou a queda é perguntar se ele a organizou ou designou. Outras palavras que têm significado similar são decretar, predeterminar ou predestinar. Deus predestinou que a queda deveria ocorrer? A resposta a essa pergunta é sim. Mas devemos ter muito cuidado para entender o que significa e o que isso não significa. A ordenação da queda não significa que Deus forçou Satanás a tentar os nossos primeiros pais, Adão e Eva, ou os coagiu, Adão e Eva, a desobedecerem o seu mandamento. Então, primeiro ponto. Deus, ele organizou isso tudo? Sim. Mas ele forçou Satanás a fazê-lo? Não. Ele forçou Adão e Eva, ele coagiu Adão e Eva a comerem do fruto? Também não. Nós falamos isso na aula passada. Então vamos entender melhor. Próximo. O que as escrituras de Deus, o que as criaturas de Deus fizeram, Adão e Eva, e também o diabo, elas fizeram voluntariamente. Elas fizeram porque quiseram fazer. É isso que ele está dizendo. Deus é santo, justo e bom. Ele não é o autor do pecado. Ele não peca e não pode ser tentado pelo pecado. E não tenta ninguém a pecar. A ordenação de Deus em relação à queda significa que estava certo de que iria... Desculpe, irmãos. A ordenação de Deus em relação à queda significa que estava certo de que iria acontecer. Foi a vontade de Deus que Adão fosse testado. E foi a vontade de Deus deixar Adão tanto ficar de pé, quanto cair sozinho, sem ajuda divina, que poderia tê-lo impedido de cair. É muita coisa, irmão, mas vocês estão entendendo? Então Deus não incitou, Deus não forçou, mas também Deus não impediu. Deus poderia ter cercado, igual muitos pais, né? Hoje em dia os pais são assim, né? Eles não deixam os filhos fazer nada, os filhos vivem numa bolha. Os filhos... Antigamente a gente ia para a escola e a gente sofria
muita zombaria, que hoje é chamado de bullying, né? E a gente tinha que dar os pulos para resolver esse problema. Hoje o pai vai lá e, porque não pode fazer isso com meu filho, eu quero que mude ele de sala, eu quero que mude ele de professora, eu obrigo, eu ordeno mudar ele de lugar. Quer dizer, você cria o seu filho numa bolha. Deus não fez isso. Ele simplesmente, né, criou Adão, criou Eva de uma natureza perfeita, com capacidade de escolher, com livre-arbítrio, deu a eles toda a provisão ali no jardim e falou, dessa aqui vocês não vão comer. E no momento que isso aconteceu, vocês acham que Deus estava dormindo? Deus estava vendo tudo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre tudo e sobre todos. Não há como esconder nada da face do Senhor. Só ler lá o Salmo 139, vocês vão ver isso. E então, o Senhor vendo tudo aquilo acontecer. A serpente se aproximando, conversando com a Eva indo lá, olhando o fruto. Deus poderia ter enviado um anjo, interrompido, parado tudo aquilo, decepado a cabeça da serpente, acabado com tudo, e ele não fez. Ele não fez. Então, Deus deixou tanto Adão ficar de pé, quanto cair sozinho, sem nenhuma intervenção. Próximo. Deus poderia ter impedido Satanás de lançar a tentação diante de Eva, ou ter dado a Deus uma graça sustentadora, especial, diante da tentação, para capacitá-lo a suportar. Entretanto, conforme nos diz a Escritura, sabemos que Deus não fez isso. Finalmente, a ordenação de Deus quanto à queda também significa que ela era parte de um plano eterno. Antes da fundação do mundo e da existência de tudo, Deus ordenou a queda para a sua glória e o bem maior de sua criação. Ele não permitiu simplesmente que os nossos pais fossem tentados para então só depois reagir a qualquer escolha que fizessem. Vamos continuar. Ele não apenas olhou pelos corredores do tempo e viu a queda. Pelo contrário, a queda sempre foi parte do plano eterno de Deus. E ele os pré-ordenou que deveria e iria acontecer. Uma questão surge imediatamente diante de tal afirmação. Deus é o autor do pecado? Essa é a questão que pode e deve ser respondida com uma fonte negativa, ou seja, não. Deus não é o autor do pecado, nem coage os homens a pecar contra ele, embora ele tenha predeterminado que a queda iria acontecer, ele também determinou que isso deveria acontecer através de ações voluntárias de Satanás, Adão e Eva. Então, a origem do pecado, qual é? Satanás. Ele estava com o Pai, ele estava com Deus, ele foi dotado de beleza, de inteligência, de capacidade, mas nasceu no coração dele um desejo de ser igual a Deus, de ser semelhante a Deus, de receber adoração, de receber veneração, de ter respeito, de ter posição, de ser visto pelos outros como alguém superior. E Deus não aceitou isso. O expulsa da eternidade. E então Satanás agora, né, antes era alguém, como eu acabei de dizer, e agora ele é Satanás, sem luz alguma, sem bondade nenhuma, destituído totalmente dos atributos de Deus. Todo o plano dele é destruir a criação de Deus. E aí é o que a palavra fala. Deus predeterminou isso, mas isso tinha que acontecer, mas não porque Deus forçou, não porque Deus incitou, mas eles fizeram voluntariamente. Satanás tentou porque quis tentar. Eva comeu porque quis comer. Adão comeu do fruto que Eva lhe ofereceu porque ele quis comer. Porque ele rejeitou Deus. Deus poderia ter dado graça, Priscila, para Adão, para ele suportar a tentação e falar, não vou comer? Poderia. Poderia ter intervido, impedido, mas não fez. Né? Aí isso me leva a alguns exemplos. E aqui eu estou caminhando para o final, porque nós temos que entender uma coisa, irmãos. Essa parte é importante demais, muito importante. Prestem bem atenção. Joga o sono para fora, repreende, clama, né? Faz o que for necessário, mas fica comigo. Embora a Bíblia diga que Deus é soberano, está no controle de tudo e de todos, presta atenção nisso, irmão. Vou dar um nozinho na cabeça de vocês agora. Embora a Bíblia
diga que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, existe uma coisa que a Bíblia também afirma, que nós temos uma responsabilidade. Responsabilidade humana. O que quer dizer isso? Quer dizer que mesmo Deus sendo soberano, quer dizer que mesmo Deus estando no controle, você, Maria Fernanda, é responsável pelos seus atos. Como pode ser isso, Paulinho? Aí me aperta. Ou Deus é soberano, ou eu tenho responsabilidade. Ou ele está no controle, ou eu estou no controle. Não. As duas coisas coexistem e são verdade. Na Bíblia, as duas coisas estão explícitas e elas, apesar de nossa mente dar um nó, isso é uma realidade. Então, quando a Bíblia usa termos no imperativo como vigiai, é para você vigiar mesmo, irmão. Senão você vai cair. Quando a Bíblia fala assim, sede santos, porque eu sou santo, Deus está colocando sobre você, Fábio, uma responsabilidade. Ele quer fazer de você santo. E Ele fará, mas é responsabilidade sua buscar. Os irmãos entendem isso? Responsabilidade humana e soberania andam juntos. Paulinho, como você me prova isso? Está aqui, ó. Peguei alguns exemplos bem rápidos. José do Egito. Olha o que ele falou em Gênesis 50, 20. Vocês, meus irmãos, planejaram mal contra mim. Vocês fizeram porque vocês quiseram. Vocês me venderam. Vocês foram invejosos. Vocês quiseram fazer isso. Mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ou seja, vocês quiseram fazer, mas Deus estava no controle. Vocês me venderam. Vocês desejaram até me matar. Mas Deus estava no controle. Como que pode ser isso? É assim que a Bíblia diz. Deus está no controle, mas você é responsável. Jesus, olha o que o Senhor Jesus disse. Olha o que nós vamos falar sobre Jesus. O Filho de Deus foi crucificado como resultado do pecado intencional do homem e de sua hostilidade para com Deus. Mas Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Olha o que Atos 2:23 fala. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste o crucificando. Olha que interessante esse texto, irmãos. Olha o que Pedro disse. Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Foi da vontade de Deus. Foi Deus que quis assim. Jesus se entregou por sua soberana vontade. No entanto, foi vocês que o crucificaram. Vocês é que negaram ele. Vocês é que disseram, liberte Barrabás e prendam-no. Foram vocês. Olha que interessante, Vitor. Responsabilidade humana e soberania de Deus, de alguma forma que nós não temos como explicar, caminham juntos. De modo que nada passa desapercebido. Essa historinha de que Deus é quem permitiu. Não, Deus permitiu não. Deus pré-ordenou. Mas a responsabilidade também é nossa. Zele por isso. Cuide disso. Atos 4:27. Olha que interessante, irmãos. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Mais um texto aqui que os apóstolos deixam bem claro. Deus pré-determinou a morte de Cristo. Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Mas vocês o condenaram. Vocês o rejeitaram. Vocês o julgaram. Vocês o mataram. Vocês o traspassaram. A responsabilidade é de vocês. Próximo. Paul Washer continua, esse aqui é do Paul Washer ainda. Nas Escrituras vemos que Deus ordena a ocorrência de eventos ao mesmo tempo que eles ocorrem devido ao pecado intencional dos homens, sem que Deus seja o autor do pecado deles e sem coagi-los a fazer o que é contra a vontade deles. Homens sem Deus pregaram a Jesus na cruz e foram responsáveis por suas ações, mas todo o evento estava de acordo com o plano pré-determinado por Deus. A queda de Satanás, a posterior queda da raça humana, através de Adão e Eva, resultaram do próprio pecado das criaturas, pelo qual somente elas foram responsáveis. Assim, os eventos aconteceram de acordo com o plano ordenado. Deus
decretou um grande e eterno propósito para a sua criação e ordenou todos os eventos da história através dos quais esse propósito está sendo cumprido, nada, nem mesmo a queda do homem ou a morte do Filho de Deus ocorre à parte do decreto soberano de Deus. Irmãos, nós estamos caminhando agora para o último slide. Eu queria dizer uma coisa importante para vocês. A soberania de Deus, irmãos, é algo que nos faz descansar no Senhor. Tem muito cristão tentando buscar resposta para tudo. Por que que eu perdi tudo? Por que que eu perdi minha família? Por que que o Covid levou o meu irmão? Por que que os meus filhos não estão aqui comigo? Nós vamos nos envolvendo em tantos porquês sem resposta que nos leva a uma vida triste e vazia. A uma busca por respostas que Deus não está preocupado em dar. Por quê? Porque nós precisamos apenas crer que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. E que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, aconteceu algo, não foi por culpa do PT ou do Bolsonaro. Deus está no controle. Mas ao mesmo tempo, foi. Ao mesmo tempo, temos responsabilidades. Então o Fábio, ele não pode simplesmente pedir conta do serviço e falar assim, não, Deus está no controle mesmo. Pedir conta e Deus vai prover os trem lá para casa. Pode fazer isso, Fábio? Claro que não. Você vai continuar trabalhando firme lá, irmão. Trazendo dinheirinho para casa, pagando as continhas, proporcionando a bênção para sua família. Mas pode ser que o Fábio seja mandado embora. Aí o Fábio vai se desesperar? Não. Não, Senhor. O Senhor me perdoe se eu fiz por merecer, seja feita a tua vontade, mas me sustenta. E vai descansar no Senhor. A outra porta vai se abrir. Mas ao mesmo tempo ele é responsável por ser o melhor, para não ser mandado embora. Os irmãos entendem isso? Ficou claro isso? Então, na mesma coisa é na nossa vida espiritual. Irmão, jejue. Irmão, ore mais. Irmão, leia mais as Escrituras. Porque esta é a vontade do Deus soberano. E é Ele quem vai fazer a obra no seu lar, na sua esposa, no seu filho. Para de querer fazer os trem à força. Faça a sua parte. Faça aquilo que o Senhor designou. Faça aquilo que Ele mandou você fazer. É responsabilidade sua. E creia e faça isso em paz, sabendo que Deus está no controle. Por que que Deus predeterminou a queda? Para revelar Cristo. Para revelar o plano da redenção. Para mostrar a sua glória. Para glorificar o seu nome entre os homens, entre a sua criação. Para exaltar o seu nome diante de um terço do céu que resolveu ir com Satanás. Que resolveu seguir Satanás. Que resolveu ser como Deus, como Satanás. E abandonou a eternidade e foi junto a Satanás. Deus fez tudo isso para envergonhar o diabo. Deus fez tudo isso para mostrar o seu poder. Deus fez tudo isso para mostrar o seu amor, a sua glória, a sua grandeza, a sua autoridade. Deus fez tudo isso para a glória do seu nome. Nós, meus irmãos, somos alvos do amor de Deus. E eu termino dizendo, pastor Windsor, eu termino dizendo, em vez de nos manter afastados de Cristo, o verdadeiro conhecimento da depravação radical nos ajuda de fato a nos abandonarmos à graça de Deus. A entender que nós dependemos da graça. A entender, queridos, que se você está aqui hoje sentado, 1 hora me escutando, foi graça. Foi Deus. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi vocês. Eu chamei vocês. Eu vos tirei. Eu vos dei vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Eu vos nomeei. Eu vos chamei antes que tudo fosse criado. Vosso nome estava escrito no livro da vida.
Conhecer a depravação total, meus irmãos, nos leva realmente a entender uma coisa. Não basta só trazer seus filhos à igreja. Eles vão se desviar se você não pregar o evangelho para eles. Se você não cuidar deles no Senhor. Se você não orar por eles, jejuar por eles. Por quê? Porque eles nasceram em Adão. E essa natureza pecaminosa, morta, ela só pode reviver se houver um milagre do Espírito Santo. Irmãos, as pessoas hoje estão atrás de milagres. Não existe milagre maior do que a salvação. Salvação, meus irmãos, é um milagre extraordinário. Tirar um homem do pecado, como nós vimos aqui, em Romanos 3, em Gálatas capítulo 5. Transformar esse homem, filho de Adão, num filho de Deus, nascido de novo em Jesus Cristo, só um milagre. Só a graça de Deus. E louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Hoje vocês conseguem ver um pouco melhor quem somos? Irmãos, eu passei 5 minutinhos, mas só um detalhe. Fique comigo, só mais um minutinho. Eu sei que muitos dos irmãos, às vezes, se ofendem com algumas pregações que nós trazemos aqui. Eu sei. Eu sei que alguns dos irmãos, às vezes, pensam assim, mas está pesado. Está duro. Está pregando demais sobre isso. Irmãos, é por amor, pode ter certeza. Nessa igreja, nós não vamos pecar em paz. Você pode até pecar, mas vai doer em você. Você não vai para o inferno por falta de pregação, irmão. Nessa igreja, não. Você não vai para o inferno por falta de um sermão bíblico, por falta de uma confrontação bíblica. Aqui, não. Você não vai. E no que depender de nós, você também não vai para o inferno. Só que não depende só de nós. Depende de uma ação do Espírito Santo, através da pregação do Evangelho. E você se arrepender dos seus pecados e reconhecer que só Cristo pode salvar você.